Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos para a nossa segunda videoaula. Conforme ficou combinado na videoaula anterior, eu pedi para que vocês respondessem o exercício da página 33 do nosso livro didático, referente ao primeiro tópico deste capítulo 2. O exercício ele possui 3 questões e eu vou corrigir ele agora rapidinho aqui para vocês. No número 1 do exercício, ele vai pedir para que vocês apontem mudanças ocorridas no Reino do Congo e com o Manicongo, que é o rei do Congo, depois do contato com os portugueses. Então, que mudanças foram essas? Com relação ao Manicongo, você pode apontar que o Manicongo ele vai se converter ao catolicismo após o contato com os portugueses, gerando também a questão da conversão do Reino do Congo. Já com relação ao Reino do Congo, a mudança foi principalmente econômica, tendo em vista que a economia do Congo ela era baseada em produtos de base animal e também em metais. E a partir do momento que os congoleses eles vão ter contato com os portugueses, o comércio mais intenso da economia vai ser o de escravos, que vai ser praticamente toda a economia do Reino do Congo, ela vai se voltar para a questão do comércio de escravos. O número 2 ele pede que vocês falem como ocorre a sucessão do Manicongo. Então, a sucessão do Manicongo, ele vai estar ligado à questão da linhagem matriarcal das famílias. E já o número 3, ele vai pedir que vocês falem sobre por que os historiadores eles vão definir o período das grandes navegações como início da globalização. Aqui vocês vão poder pesquisar na internet e montar a respostinha de vocês. Já que esse período de navegações ele vai importante realmente para que se comecem as relações entre diferentes países e continentes, principalmente as relações comerciais. Feita a correção, vamos para o conteúdo da nossa aula. A nossa aula será para falar com relação a este segundo tópico do nosso capítulo 2 do livro didático, denominado Índia, China e Japão. Este capítulo, ele vai falar sobre essas 3 nações orientais, mas principalmente sobre as suas relações com os portugueses durante esse período das navegações. Relações, sobretudo, comerciais. E no início desse capítulo, ele já entra falando sobre a importância da Rota da Seda e também ele vai falar sobre esse tipo de mapeamento aqui, que vai ser o sistema ATO. Esse sistema ATO, ele vai ser um tipo de mapeamento medieval que, devido ao seu período, ele vai retratar apenas uma parte do mundo que conhecemos hoje, principalmente a parte conhecida na época, que era a parte que o pessoal conhecia como habitada, que era justamente o norte da África, a Ásia e a Europa. E ele vai falar principalmente da importância e dessa questão da Rota da Seda no Mar Mediterrâneo e o Rio Nilo, nesse sistema TO. Falado do mapeamento, vamos falar agora sobre a questão de Portugal e a Índia. Em julho de 1497, os portugueses eles partem com destino às Índias, sendo o marinheiro o Vasco da Gama, que vai ser o primeiro português a chegar à Índia. Ele sai em julho de 1497 com 170 homens de Portugal, e consegue atravessar o Cabo da Boa Esperança, o extremo sul da África, em novembro de 1497. Porque esse lugar, o Cabo da Boa Esperança, ele era um lugar que tinha ventos fortes, que era um lugar de grande dificuldade para que eles conseguissem passar, mas eles tinham que atravessar aquele local para conseguir contornar a África e assim chegar à Índia. Por exemplo, em março do ano de 1498, eles conseguem chegar ao local onde hoje é a atual Moçambique e conseguem depois a ajuda de um marinheiro por lá, que ele vai ajudá-los a chegar às Índias. Eles chegam às Índias em maio
de 1498, dando aí sucesso ao investimento de Portugal de ter contato direto com o comércio oriental das especiarias. Então, ele consegue chegar lá nas Índias, né, no porto de Calicut, só que quando ele chega lá, ele percebe que a cultura de lá é um pouco diferente da portuguesa, né, claro. E lembrando que o tempo todo, os portugueses, conforme eles vão ampliando até com quem eles têm relações comerciais, eles vão tentar geralmente impor o catolicismo, porém lá já vai ter a questão da religião de influência indiana e de influência muçulmana árabe, que vai ter uma mitologia conhecida como Mahabharata. E também, a partir do momento que os portugueses chegam lá, vai estar no fim do sultanado do sultão Delhi, que vai ser caracterizado por um governo centralizado e pelas tradições locais indianas. Na Índia também vai existir a questão de como eu posso dizer, uma elite governante lá na Índia, que vão ser os Samorins. E o que chamou a atenção do Vasco da Gama foi justamente a riqueza dessa elite, até porque Calicut ela vai ser conhecida como a cidade das especiarias, já que nesse período as especiarias eram artigos de luxo. O açúcar, por exemplo, era algo que era extremamente consumido pelas elites e só vai ser popularizado depois, com a questão dos engenhos. Por isso que se investia tanto em engenhos antigamente, devido ao alto valor que o açúcar possuía. Sendo assim, a Índia ela vai ser, embora os portugueses consigam se estabelecer no período na Índia, lá vai ser palco de muitas guerras entre portugueses e indianos, durante um período de quase um século. Até que, depois de quase um século na Índia, os portugueses eles vão se ampliar, chegando também a China e o Japão, outras duas nações do período. A China, né, ela vai ser um estado unificado desde 221 a.C. e unificada pelo imperador Qin Shi Huang. E que pôs fim à questão das batalhas que tinha lá, que a China tinha vários povos que viviam em constante conflito, e ele vai conseguir unificar. Só que a estrutura chinesa de governo ela vai ser diferente da europeia, porque, embora ela tenha um imperador e seja centralizado de certa forma, os produtores, os camponeses, eles serão de suma importância para o império. E o império, ele vai ter que ser um governo que ele vai ter que cuidar da manutenção das coisas públicas, inclusive dos canais. E se começassem a haver revoltas e o povo percebesse que o governo não estava indo bem, que não estavam sendo feitas as manutenções de locais como os canais, quando haviam as enchentes, isso queria dizer que aquele império, ele não devia mais governar. Era como se tivesse saído da ordem. E essa forma de se enxergar o governo, ela vai vir da filosofia do filósofo Confúcio, que ele quem vai determinar a questão da moral e da forma de agir do povo chinês. Inclusive, nesse período da China imperial, já existiam até a questão dos concursos públicos, devido à grande fraude que se tinha dentro da questão dos cargos públicos. E as pessoas, para passar nesses concursos, elas teriam que saber muito sobre a filosofia do filósofo Confúcio, que era ela que determinava a moral. E outra questão de conhecimento moral da China, ela vai também estar determinada pelo Lao Tse, que vai ser o taoísmo, que ele vai determinar também outra parte da questão da educação moral chinesa. A partir do século XIV,
começa a dinastia Ming na China. E vai ser durante esta dinastia que os portugueses vão chegar à China. E vai ser o auge dessa dinastia, que vai ser quando os portugueses vão estabelecer relações comerciais, e vai ter o intercâmbio de plantas, de pessoas, e também a questão da porcelana Ming, que vai ser de excelente qualidade e vai ser bastante utilizada no comércio português. E agora, o Japão. A questão do Japão é bem interessante porque Leonocoque vai ser praticamente uma ilha e suas relações com o continente chinês vão ser bastante fortes, e a Coreia porque vai ter muita herança chinesa da sua cultura, já que, segundo estudos da história do Japão, os primeiros habitantes chegaram lá durante uma era glacial, um período onde se podia atravessar partes geladas de mar e lagos e atravessar então para a ilha onde hoje é o Japão. Diferente da China centralizada, né, em 221 a.C., o Japão ele vai estar numa disputa interna devido à questão do controle da elite dos samurais. Por exemplo, o governo estava dividido entre o poder do imperador e o poder dos samurais. Sendo assim, quando o Shogun, que vai ser essa elite dos samurais, quando ela está enfraquecida, aí surgem os daime, que vão ser os senhores de terra que vão querer passar a controlar a elite dos samurais. E esses daime, eles vão ser mais flexíveis, tanto para aceitar a religião dos portugueses, como para conseguir a questão das relações comerciais, porque os portugueses eles vão dar oportunidades para os japoneses em questões diplomáticas, e os acessórios comerciais, sobretudo as armas, o que vão fazer com que depois os daime eles consigam o controle dessa questão do shogun, dessa elite de samurais, que era de suma importância, já que o governo ele vai ser entre o imperador e essa elite dos samurais, né? Que essa elite dos samurais, ela vai ser quem vai trazer como posso dizer, o cuidado militar para o Japão. Agora, por que a gente falar dessas questões, dessas nações ocidentais? Elas são muito importantes na nossa aula de história, porque é importante a gente saber que durante a Idade Média, não só existia a Europa, embora a Idade Média seja estudada basicamente na Europa, a igreja, o sistema feudal, é importante sabermos que durante esse período, muitas outras nações já existiram e possuíam sua cultura, que depois passaram a interagir durante o período das grandes navegações e dizem muito do que elas são hoje. Principalmente o Japão, que veio se tornar uma grande potência, que principalmente na questão da tecnologia, e a China, que exporta produtos praticamente para o mundo todo. E eu quero que vocês respondam aqui essa parte final do capítulo Vestibular Enem, que na próxima aula eu vou trazer aqui o gabarito para que vocês corrijam. E por hoje é só. Tchau!